Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 1. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, trabalhando os Estados Federados e o Distrito Federal, e também trabalharemos os municípios. Então, no artigo 25, vem estabelecida a competência dos Estados Federados, a regulamentação dos Estados Federados. Diz o artigo que os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. E o parágrafo 1º estabelece a competência reservada. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. O parágrafo 2º trata de competência dos Estados para explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. E o parágrafo 3º, os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. O artigo 26 trata dos bens dos Estados, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros, e as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, e as terras devolutas não compreendidas entre as da União. O artigo 27 trata do número de deputados da Assembleia Legislativa, que vai corresponder ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, como é que funciona? Se o Estado federado tiver até 12 deputados federais, o número de estaduais será dado multiplicando esse número por 3, o triplo. Então, se são 10 deputados federais, serão 30 estaduais. Se forem 8 deputados federais, serão 24 estaduais. Se forem 12 deputados federais, serão 36 estaduais. E se forem 13 deputados federais, aí você pega o 12, multiplica por 3, vai dar 36, e o que passou do 12, 1, você soma. Então, vão ser 37. Então, no caso de São Paulo, são 70. Então, você pega 12, 70 menos 12 vai dar 58. Você pega 12 vezes 3 vai dar 36. Então, é 36 mais 58, que vai dar 94 deputados estaduais. O parágrafo 1º estabelece o mandato do deputado estadual de 4 anos, e o parágrafo 2º trata do subsídio dos deputados estaduais, e o parágrafo 3º a competência da Assembleia Legislativa dispor sobre seu regimento interno e outras regras, para os serviços administrativos, etc. O parágrafo 4º estabelece que a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. O artigo 28 trata da eleição do governador, e os parágrafos sobre mandato e subsídio dos governadores. Já o artigo 29 trata do município, que vai se reger por lei orgânica, que é a Constituição do município, votada em 2 turnos com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Então, eleição do prefeito e vice-prefeito e vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Para municípios com mais de 200 mil eleitores, a possibilidade de segundo turno, como diz o inciso 2º. O inciso 3, a posse do prefeito e vice-prefeito de 1º de janeiro do ano subsequente da eleição. E 4, composição das câmaras municipais, e aí a Constituição vai fixar o número máximo de vereadores, dependendo da população,
Então, aqui ela vai fixando o limite máximo de vereadores até, né, chegar a 55 vereadores para os municípios de mais de 8 milhões de habitantes. É o caso, por exemplo, do município de São Paulo. O inciso 5 trata do subsídio do prefeito e vice-prefeito. E o 6, o subsídio dos vereadores, né? E aí também aqui no caso do inciso 6, vai estabelecer o subsídio máximo em razão da população do município, tá? O inciso 7 trata de remuneração de despesa com remuneração dos vereadores. O inciso 8º, a questão da imunidade parlamentar dos vereadores por palavras, opiniões e votos, mas apenas na circunscrição do município, tá? Inciso 9, também algumas questões relacionadas a incompatibilidades e proibições dos vereadores. E o inciso 10, o julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Inciso 11, trata da organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12, cooperação das associações representativas no planejamento municipal. 13, iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. E 14, perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. O artigo 29A trata do total da despesa do Legislativo Municipal e também fixa aqui, né, alguns parâmetros, né, de gasto municipal, tá? E aí estabelece o parágrafo 2º, crime de responsabilidade do prefeito municipal, alguns fatos aqui elencados, né? O artigo 30 trata das competências municipais. Então, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e ensino fundamental, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. O artigo 31 trata da fiscalização do município, que será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. E aí fala do controle externo da Câmara com a ajuda, né, com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Por quê? Porque a Constituição proibiu Tribunal de Contas Municipal, ou Conselho ou Corte de Contas Municipal, mas na época da criação da Constituição havia 2 tribunais de contas municipais, um no município do Rio de Janeiro e outro no município de São Paulo. Esses foram mantidos, né? Daí porque o parágrafo 4º do artigo 31 vai proibir a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Então é isso, pessoal. Nosso próximo encontro nós vamos falar do Distrito Federal e dos territórios. Até lá.